Esse é um Cápsula e nós vamos falar sobre os desertos de notícias que podem acontecer nas eleições desse ano de 2024 devido à resolução do TSE, né? O TSE alterou a resolução deles da eleição para basicamente incluir uma lei das fake news sem ter aprovação do Congresso. Uma coisa absurda completamente. A gente já falou sobre isso, tá? Isso aconteceu em fevereiro. Agora o relatório do grupo Civis, que é um grupo de informações e debate eleitoral, está falando sobre o risco disso, né? O que está acontecendo hoje em dia, né? Grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, tem vários jornais de notícia, então as pessoas têm notícias de um monte de lugar. Mas cidades menores no interior do Brasil, tipicamente a coisa migrou para a internet, né? A discussão de notícias se dá nas redes sociais, se dá no Twitter, no Facebook, coisa e tal. E é isso mesmo, ou seja, é onde as pessoas têm notícias. Dos 5 mil municípios brasileiros, tem 3 mil que não têm notícias em veículos, digamos, tradicionais de notícias. Você tem justamente na rede social. E essa decisão do TSE, essa resolução do TSE do jeito que está, cria um absurdo para as redes sociais, praticamente proíbe as redes sociais de funcionarem durante a eleição. Eu não sei como é que vai funcionar isso daqui. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Joseph e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso aqui, como eu falei para vocês, isso aconteceu em fevereiro de 2024. O Alexandre de Moraes ainda estava no TSE, foi ele que coordenou essa mudança na resolução aqui, né? A gente falou sobre isso na época também, um absurdo. Ele pegou a lei das fake news e botou numa resolução do TSE, né? E, sinceramente, é uma coisa sem sentido nenhum. Olha só o que está dizendo aqui. O Instituto Civis, dedicado ao estudo das questões relacionadas à democracia, divulgou um relatório em que aponta riscos contidos na decisão para os desertos de notícias, né, que são aquelas áreas do país que não existem veículos locais de imprensa significativos. Então, é o que ele fala, né? Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, grandes capitais dos estados, todas têm muitos veículos de notícia, mas cidades do interior não têm. E nas cidades do interior, cada vez mais as pessoas se tornaram dependentes das redes sociais para ter notícias, né? Isso é um outro fator que escapa a muita gente, esse tipo de coisa, né? Porque realmente a gente não está acostumado com isso, mas as redes sociais trouxeram também essa grande vantagem para cidades pequenas, né? Como agora você tem uma distribuição de conteúdo, de notícias muito maior, mesmo cidades pequenas, que não haveria viabilidade econômica de ter um jornal tradicional como o Globo, Folha de São Paulo, Estadão e coisa e tal, né? Mas é lógico, cidades pequenas têm notícias também, as coisas acontecem em cidades pequenas também, as pessoas querem saber o que está acontecendo, querem entender o que está acontecendo com a política na cidade, né? Então, em muitas dessas cidades no Brasil, né, 3 mil, segundo eles dizem aqui, dos 5.500 municípios que tem no Brasil, cerca de 3 mil deles são considerados desertos de notícias, né? Você não tem jornais, não tem jornalistas atuando ali de forma como é na mídia tradicional, né? E isso hoje em dia não faz mais diferença. Por quê? Porque você tem a informação descentralizada, as próprias pessoas colocam as notícias nesses jornais. E o que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando, essa aqui é a nota técnica sobre o artigo 9E da resolução eleitoral, coisa e tal, que é justamente essa reforma, essa lei das fake news colocada numa resolução, uma coisa totalmente sem sentido, né? Aqui, ó, o Instituto Civis, atento às finalidades estatutárias, diz que é clara e necessária a preocupação do TSE e suas lideranças com o impacto à estabilidade do Estado no caso da desinformação, porém, deve-se proteger e respeitar a primeira liberdade, a liberdade de expressão, que sustenta lógica e moralmente o regime democrático baseado no pluralismo e no dissenso, né? O artigo 9E da resolução diz que exige que as plataformas tomem providências para imediatamente indisponibilizarem conteúdos considerados prejudiciais à integridade das eleições. Mas qual que é o problema disso? Como é que a plataforma vai saber o que é, né? Eu vou ver aqui, olha só. Essa plataforma, essa resolução, ela alterou a resolução 23.610, que é a resolução das eleições, né? Foi feita em dezembro de 2019 para as eleições de 2020 e agora foi alterada para as eleições de 2024. Então tá aqui, ó, esse aqui é o artigo 9E. Artigo 9º é: os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis
civil e administrativamente quando não promoverem a indisponibilização imediata, ou seja, está querendo dizer aqui, sem uma ordem judicial prévia, de conteúdos e contas durante o período eleitoral nos seguintes casos de risco: de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizados pela violação dos artigos tal, tal e tal, aqueles artigos todos da Lei de Segurança Nacional, né? Que coisa. Eu fico sempre impressionado com isso, cara. Quando eu estudei direito, os professores falavam mal da Lei de Segurança Nacional. Não se deve usar isso, é um entulho autoritário, coisa da época da ditadura. Essa Lei de Segurança Nacional não deve ser usada mais, isso aí justifica qualquer coisa. Isso era usado na ditadura para prender qualquer pessoa, porque é tudo crime aberto, tudo sem definição específica, né? O que é atentar contra a democracia? Criticar o Alexandre de Moraes é atentar contra a democracia? Pode ser, né? O Alexandre de Moraes acha que é. Então, e no entanto, hoje em dia a gente viveu para ver a Lei de Segurança Nacional se tornando a coisa mais importante na legislação brasileira. Aplica-se para tudo, né? Enfim, muito triste isso daqui. E aqui, ó. Ou então, informações de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos. Caramba, o que é um fato notoriamente inverídico? Quem define o que é verdade, cara? Esses caras fazem uma visão de que não, que tem um oráculo da verdade universal, né, que tem que ser obedecido. Mas e aí? E se você não souber? E se não tiver estabelecido ainda qual é a verdade? E se for uma opinião que você não sabe, né? Aqui, ó. Pior é isso, né? Notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Caramba, quem define o grau de contexto que tem que ter uma notícia para ela se tornar falsa ou verdadeira e coisa e tal, né? Que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive processos de votação, apuração e totalização de votos. Ou seja, praticamente qualquer coisa que o Xandão não gostar, ele pode dizer que é gravemente descontextualizado e culpar as redes sociais, né? Ou seja, praticamente proíbe as redes sociais de fazer qualquer coisa, né? Aqui, ó, de grave ameaça direta e imediata de violação ou incitação à violência contra a integridade física de membros e coisa e tal. De novo, isso daqui é uma outra coisa problemática. É lógico, ninguém deve ameaçar de morte ou dizer vamos pegar fulano, não sei, ninguém deve fazer isso. Isso é uma coisa errada realmente, moralmente errada. Agora, é de novo uma coisa extremamente frágil. Por quê? Porque se alguém criticar, e se eu disser que o Alexandre de Moraes é o grande ditador do Brasil no momento e está repetindo tudo que foi feito pelos militares aqui no Brasil, ele está repetindo todos os absurdos de novo agora. Isso é incitar a violência contra ele? Eu certamente acho que não. Eu estou só criticando o cara, não estou querendo que ninguém vá lá resolver o problema com as próprias mãos. Mas repara como é que ele pode se sentir dessa forma, né? Aqui, ó. De comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologia nazista ou fascista. Curioso que não fala de comunista, né? Ou odiosas contra uma pessoa por grupo, preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ok, isso aqui é um pouco mais controlado, mas ainda é uma coisa absurda, né? Porque também dá muita margem à interpretação isso daqui, né? Por exemplo, os esquerdistas adoram inventar coisas que são apitos, né? O que eles chamam de whistleblower, né? Apitos, né? Aquele negócio do ok, que o símbolo ok é um símbolo nazista. Cara, isso é uma piada do Forchan, e o pessoal levou a sério, e hoje em dia estão acusando até o Felipe Martins, coitado, desse tipo de coisa, né? Enfim, então, o que eles estão querendo que faça aqui? Isso daqui, ó, esse artigo 9 aqui, ó, é a lei das fake news. O Alexandre de Moraes botou a lei das fake news numa resolução do TSE. Só que aí o pessoal lembra aqui, ó, que isso vai contra o Marco Civil da Internet. O artigo 19 do Marco Civil da Internet diz aqui, ó, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes está falando que não interessa a lei que está aprovada, o que vale é o que está na cabeça do Xandão, porque ele sabe o que é melhor para o Brasil, não precisa de eleger, você pode votar, repara como é que a coisa toda fecha um ciclo, né? Para que a gente precisa votar em eleição no final das contas? Se a gente vai votar em deputado que não vai valer nada, não interessa o que os deputados vão decidir, porque é o Xandão que decide o que é lei no Brasil, não tem outra pessoa para decidir, é ele. Então ele já é o grande imperador sol do Brasil, que manda em tudo, que decide o que é verdade e o que é mentira. Para que a gente vai votar? A coisa se tornou inútil a eleição no final das contas, né? E aqui o que o serviço fala é justamente isso.
uma resolução não pode ir contra uma lei, né? A resolução, teoricamente, é uma norma infralegal, é uma norma que pode ser usada para você especificar como vai funcionar uma lei, mas ela nunca pode ser tornada contrária a uma lei. Qual que é o problema disso? Quem é que julgaria essa coisa aqui inconstitucional? O STF, né? E o STF, você acha que o STF vai julgar isso aqui inconstitucional? Olha o absurdo que a gente chegou, né? Eu, sinceramente, não sei como é que as plataformas vão fazer agora na época da eleição, não, tá? Eu acho que elas vão ter que fechar tudo aqui no Brasil, porque como é que vai fazer com isso daqui? Qualquer coisa pode ser usado como motivo para aplicar multa, né? E o que eles estão falando aqui é justamente isso, né? Essa norma do TSE é um absurdo. Aqui, ó, plataformas vão ajudar na pesca sem saber o que pescar, né? Porque o que diz o que é verdade e o que é mentira? Hoje você tem uma coisa clara, se o juiz disse que é para tirar aquela matéria, ok, você tira. Eu acho um absurdo, eu acho errado, não deveria nem isso ter. Mas pelo menos as plataformas sabem o que tirar. E agora? E sem isso, né? Enfim, é um absurdo tão completo. Esse pessoal, nessa justificativa de proteger a democracia, estão destruindo a democracia no Brasil, né? Estão agindo como o nariz deles aqui. E o pior de tudo é aquilo que eu falo para vocês. Eles estão achando que isso vai mudar o pensamento do povo e não vai. O povo vai continuar nessa direção até o último cara do STF sair por aposentadoria, a gente botar um STF novo e que vai fazer o que o povo quer, porque na verdade não tem como mudar a opinião popular. Esse pessoal está lutando uma luta em glória. Eles estão achando que a direita está crescendo no Brasil por causa de fake news, aquela ideia torta que só na cabeça de esquerdista que vinga, né? E não é isso. A direita está crescendo justamente porque as pessoas estão conversando entre si e percebendo que são muito mais conservadoras e religiosas do que a Rede Globo transparece, né? A sociedade brasileira como um todo é muito mais religiosa e conservadora do que se vê. Então, essa coisa aqui do TSE é um absurdo, essa decisão, vai atrapalhar o Brasil, vai punir um monte de gente absurdamente, vai talvez forçar as plataformas de redes sociais pararem de funcionar na época da eleição, porque é a única alternativa para obedecer isso daqui. Eu sei lá o que eu vou fazer, talvez eu faça aqui uma coluna sobre receitas de bolo aqui durante a eleição, né? Todo dia eu faço um vídeo sobre receita de bolo, porque vai ser o que vai ter para fazer. Não tem como você fazer nada sem se expor a um risco jurídico enorme aqui, né? É isso daí, vai ser uma aventura. E o pior, eles não vão conseguir mudar o que eles acham que vão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.